A história continua exatamente de onde paramos na última edição, logo após os acontecimentos que cobrimos antes. E só para refrescar a memória, caso precise se situar, vai ter uma playlist no final do vídeo com todos os capítulos anteriores. O que rolou foi o seguinte: o Homem-Aranha estava enfrentando um cara chamado Calyx. Ele carrega algo chamado a Praga, uma força cósmica capaz de corromper a alma de qualquer um que tocar. E a única maneira de Peter derrotá-lo foi receber diretamente da filha de Cyttorak o poder do próprio Fanático. Sim, aquele mesmo poder que normalmente é concedido a Kane Markle. Agora, logo depois desse confronto, a situação ainda está pegando fogo. De um lado, temos o Doutor Estranho e Victor Von Doom observando tudo acontecer. Doom, que agora é o novo Mago Supremo, foi quem colocou o Peter nesse caminho. Mas, por trás disso, ele tem um jogo muito maior em mente. Algo que Estranho não percebe de imediato, mas que vai descobrir mais pra frente. Enquanto isso, Peter e Kane Markle dividem cena. O Fanático sabe muito bem o que esse poder é capaz de fazer. Já viveu isso. Para Peter, é tudo novo. É até curioso vê-los trabalhando lado a lado, porque pro Homem-Aranha, controlar essa força ainda é uma experiência inédita. Eles conversam rapidamente sobre como agir. Peter quer ficar e ajudar a conter as pessoas dominadas pela praga, já que antes até os X-Men tinham sido corrompidos e estavam lutando entre si. Agora que eles voltaram ao normal, a prioridade deles seria impedir que civis machucassem uns aos outros, mas Kane Markle pensa diferente. Ele sabe onde está a verdadeira batalha, e é nesse momento que ele toma a decisão: lançar Peter direto contra Calyx. É quase como o clássico arremesso especial que muitos conhecem do Colossus com o Wolverine. Só que aqui é o Fanático arremessando o Homem-Aranha como se fosse um projétil humano. Aliás, vale deixar o like agora. Obrigado. Peter até queria continuar ajudando ali, mas Kane Markle deixa claro: a luta que importa está em outro lugar, e é lá que ele precisa estar. O Fanático se afasta, mas antes deixa claro: a verdadeira luta está ali. É aquela batalha que Peter precisa enfrentar agora. E a verdade, que muitos já devem ter percebido, é que se Calyx está possuído por essa espécie de encarnação viva da entropia, um ser que carrega a própria essência da corrupção pelo universo, como o Homem-Aranha poderia derrotar alguém assim? Contra entidades desse nível, não adianta socos ou golpes comuns. É preciso uma quantidade absurda de energia e habilidades de manipulação da realidade no mais alto grau para sequer ter uma chance. Enquanto os passos pesados do Fanático ecoam, Peter para por um instante. O som deles bate no mesmo ritmo do seu coração. O mundo parece desacelerar, e ele percebe que Kane Markle estava certo. Já pensou o suficiente. Já sabe a solução. Nada mais importa. Ele se prepara para o sacrifício final. Diz a si mesmo que foi uma boa vida. Inspira fundo e se lança usando um feitiço que o projeta diretamente contra Calyx. Nesse momento, o Doutor Estranho começa a entender o que realmente está acontecendo. Sim, Calyx está possuído, mas a luta verdadeira é contra o próprio flagelo. Essa energia cósmica que cria a praga, que a transmite para outros e que foi quem corrompeu o Calyx. Estranho sabe que atacar o flagelo só daria um alívio temporário. Sem o próprio Cyttorak, não há como reconstruir o cálice, aquela barreira dimensional que mantinha o flagelo fora do nosso universo. Quando o flagelo finalmente possuiu o Calyx, filho de Cyttorak, e entrou no universo, Cyttorak sentiu algo inédito: tristeza. E sem saber lidar com essa emoção, ficou paralisado. Observando tudo, Estranho percebe por que Destino fez essa escolha. Quando se tornou Mago Supremo, essa deveria ter sido a luta de Victor Von Doom. Enfrentar os filhos de Cyttorak e impedir que o flagelo atravessasse para a nossa realidade. Mas ao passar essa responsabilidade para o Homem-Aranha, Destino sabia que mesmo com todas as desvantagens, Peter era o único herói na Terra que jamais desistiria. Essa é a essência de Peter Parker. Sua vida no fundo é marcada por perdas. Ele perdeu o tio Ben, perdeu a tia May mais de uma vez, perdeu o casamento com Mary Jane e pior, teve que sacrificá-lo.
chegou a perder seu corpo e toda a essência espiritual para o Dr. Octopus. Aliás, se você está achando pesada essa sequência de revelações e reviravoltas, vale deixar o like agora porque a história só vai ficando mais intensa daqui pra frente. A trajetória de Peter sempre foi feita de quedas e recomeços, e talvez seja justamente isso que o torna o único capaz de seguir lutando mesmo quando qualquer outra pessoa já teria parado. Esse tipo de reflexão sempre gera debates acalorados, e vai ser interessante ver como cada um interpreta o papel de destino nessa escolha. Peter Parker sempre encarou as circunstâncias mais sombrias e, mesmo assim, conseguiu se reerguer. A narrativa então muda para o Cosmos Carmesim, onde a filha de Sitorak conversa diretamente com ele. Ela comenta que o lugar está silencioso e que, se não fosse tão terrível, até poderia ser agradável, mas insiste que é preciso afastar esse silêncio com a verdade. Revela que abriu mão da própria imortalidade e da sua parte na magia carmesim para salvar a vida do campeão mortal, permitindo que ele protegesse o reino da Terra e o próprio Sitorak. Ele, sem nunca ter lidado com sentimentos assim, pergunta o porquê. Quer saber por que está paralisado, indeciso e confuso. E vale lembrar, Sitorak é uma presença rara nas histórias da Marvel. Fora alguns momentos pontuais, como quando arrastou Galactus para sua dimensão, ou em declarações do Doutor Estranho de que se ele entrasse no universo principal, seria praticamente imparável, pouco se vê dele. Seus maiores envolvimentos ficam em tramas como o Oitavo Dia, quando o fanático alcançou um dos ápices de poder fora de sua forma Trion ao ser possuído por Sitorak, ou em O Medo Encarnado, quando Colossus foi até ele para receber o poder do fanático após Caim Marco passar a servir outro deus. Justamente por ser tão absurdamente poderoso, ver Sitorak vulnerável é algo que muitos fãs não vão receber bem. Afinal, é uma entidade que, na teoria, não deveria sucumbir a emoções mortais como amor ou medo. Mas sua filha fala o impensável. Ele perdeu 6 de seus filhos, com imortalidade e essência arrancadas pelo flagelo na forma de Cálix. Os humanos chamam isso de luto. E Sitorak reage com raiva, dizendo que nada pode feri-lo, ao que ela responde: "Não, o grande Sitorak nada fez enquanto seu filho matou os irmãos e atacou o próprio pai. Você está quebrado." Ele apenas pede: "Faça isso parar." E ela retruca: "Não posso. Essa dor é inevitável, mas talvez haja alguém que possa ajudar, se ainda for tarde demais." No fundo, essa é uma história do Homem-Aranha, mas, acima disso, é Joe Kelly escrevendo sobre inteligência emocional. Quem já passou pela dor da perda sabe, seria tentador desligar esse sentimento, guardá-lo para lidar depois, como um chip de emoções do Data de Star Trek, mas não é assim que funciona. Não dá para compartimentalizar sentimentos ou escolher quando enfrentá-los. Eles chegam e é preciso encarar. Sitorak, tão distante da humanidade e tão poderoso que quase nada o desafia, agora, pela primeira vez na existência, está experimentando... Sitorak está sentindo medo e não sabe lidar com isso. Na verdade, é luto. A cena volta para o Homem-Aranha. Ele reflete que, por mais aterrorizante que seja, o flagelo é uma força da natureza. Existe para ceifar almas da existência, do mesmo jeito que existe a gravidade, ou partículas como muons e quarks. Não importa o motivo. O Doutor Estranho encontrou um jeito de esconder toda a nossa dimensão dessa ameaça, mas isso exigiu o poder de um deus. Exigiu Sitorak. E agora, Peter pensa: sou só um garoto do Queens, que aprendeu magia às pressas na semana passada. Mas com a fração de poder que recebi da filha de um deus, acho que consigo. Ele acredita que pode lançar o feitiço do cálice de Sitorak continuamente, até morrer. Está disposto a se sacrificar para manter todo o universo seguro. E é isso que Estranho sempre soube. Peter seria o único a aceitar essa responsabilidade,
Mas antes que possa agir, o próprio Cyttorak surge. Diz que o fracasso é inevitável, talvez não hoje, mas inevitável. Com o poder de seu sangue correndo pelas veias de Peter, ele pode viver 100 anos, mas o flagelo é parte do tecido primordial do universo, e cedo ou tarde vai prevalecer. Peter não discorda. Ele sabe que é apenas uma solução temporária, que não vai conter essa ameaça para sempre. Sabe que no dia em que morrer e parar de lançar o feitiço, a porta vai se abrir e o flagelo vai voltar, destruindo qualquer um que não consiga resistir. É quando Cyttorak o interrompe. O flagelo vai vencer. Por que você luta? Por que quando a vida é tão frágil? E é aqui que Joe Kelly mostra o quanto entende o personagem. Peter responde que, apesar de toda a loucura mágica dos últimos dias, essa é a única vida que ele tem. Na maior parte do tempo é difícil, injusta, às vezes simplesmente horrível. Mas é a vida dele. Não existe outra igual. É linda justamente por ser tão frágil. Toda a vida é assim. Mesmo que daqui a 1000 anos nada do que ele fez tenha importância, o que me importa é o hoje. E o hoje vale a luta. É uma fala profunda. Em qualquer momento podemos simplesmente deixar de existir. Por isso, cada ato que escolhemos, cada pessoa que amamos, cada comida que saboreamos, importa. Primeiro, porque não podemos voltar no tempo para reviver ou refazer aquele instante. E segundo, porque tudo o que fazemos afeta os outros. E todos à nossa volta nos afetam. Com os olhos voltados para o horizonte infinito, Peter diz: "Não espero que você entenda, Cyttorak. E não me importo. Estou vivo. Estou lutando. Como todo mundo. Para ele, esse é o sentido e o propósito. Algo que Cyttorak nunca havia compreendido, até agora. E nesse momento, ele empurra o Homem-Aranha para fora da... Cyttorak afasta o Homem-Aranha, e então ouvimos um monólogo marcante. É como se fosse uma leitura do livro de Vishanti. O campeão da Terra recorda aquele dia e as palavras do Deus imóvel. "Eu sinto dor", disse ele, "e não vejo fim para essa dor. Mas se você pode agir diante da perda, da sua própria insignificância e fragilidade, então Cyttorak também pode. Eu me tornarei o cálice carmesim que protege este mundo, esta dimensão do horror do flagelo. Eu vou proteger meus filhos restantes, por mais falhos que sejam, e também este mundo. Este é o novo pacto, não forjado por capricho, nem mesmo pela minha própria vontade. Faço essa promessa porque sinto luto, e temo que, sem ação, o luto seja tudo o que restará." Naquele dia, Destino, como mago supremo, ensinou a um deus o que significa viver e forjou a barreira que protegeria para sempre nosso universo do flagelo. E aqui está um ponto importante no que Joe Kelly fez. Lendo nas entrelinhas, ele basicamente retirou Cyttorak do universo Marvel. Ao declarar que ficaria eternamente naquele lugar, mantendo o universo protegido, ele deixa de ocupar o cosmos carmesim. Assim, provavelmente não veremos novamente, a não ser que algum dia alguém o traga de volta. Enquanto Cyttorak existir, Cain Marko continuará podendo canalizar seu poder desde que tenha a joia carmesim. Não há motivo para acreditar que ele vá perder suas habilidades como um fanático. Mas agora está livre da influência direta do Deus. Nunca mais será chamado, como no 8º dia, para reunir um exército com 1/8 da população humana. Nem será possuído, como na fase Triumph. A verdade é que Cyttorak ainda existe, mas de certa forma não faz mais parte ativa do cânone atual. E quase ninguém comentou isso, mesmo sendo um dos pontos mais importantes da trama. A Marvel já fez isso inúmeras vezes ao longo das últimas 3 décadas. E depois de tudo, o Homem-Aranha simplesmente volta para sua vida normal. Declara que nunca mais quer lidar com magia. Está acabado com isso. E o Doutor Estranho entende perfeitamente.
Justo. Você morreu umas 7 ou 8 vezes. Passou por provações pesadas. Entendo que quero parar por aqui. Peter então começa a fazer as pazes com algumas pessoas. Repara as situações em que foi frio ou distante com a tia May, revê o quanto esteve abatido e depressivo com Felicia Hardy, fecha alguns ciclos. Enquanto isso, Calex é aprisionado por sua própria irmã, que provavelmente se tornará a nova governante do Cosmos Carmesim. E nesse encerramento, há um tom de celebração pela vida, pelas conexões e pelo que vale a pena proteger. Ao redor há quem celebre a vida e também quem lamente os que se foram durante toda essa batalha. Peter, por sua vez, perde o poder do fanático e retorna ao seu estado normal. No fim das contas, essa foi uma história intermediária, um arco que serviu para a Marvel ganhar tempo antes de seguir para a próxima fase do que quer que o Homem-Aranha vá enfrentar. Não sei qual será o próximo passo, mas foi uma jornada divertida de acompanhar. E é aí que vale reforçar, histórias assim, mesmo quando não mudam o rumo geral, são capazes de explorar lados diferentes dos personagens e criar momentos marcantes. Esse é o tipo de coisa que sempre rende discussões interessantes sobre o que vale ou não dentro da mitologia do herói. Foi uma boa leitura e eu realmente gostei da forma como tudo foi conduzido.